amigos, esse é o Resenha Sem Clubismo. Gente, felizmente por problemas técnicos com o meu celular, não pude fazer a nossa tradicional resenha após a rodada do Campeonato Brasileiro, dos jogos dos nossos times cariocas, né? Nós tivemos jogos domingo e segunda-feira, então já foi tudo resolvido. Vamos falar agora sobre os jogos de domingo. Vasco Internacional e Flamengo e Corinthians no mesmo horário e uma proximidade ali de mais ou menos 3 km entre o Maracanã e São Januário. Primeiramente vamos falar sobre o jogo do Flamengo. Flamengo e Corinthians, o clássico das maiores torcidas do Brasil. Flamengo começou o jogo muito bem, controlando o jogo, propondo o jogo, dominando o campo. Como eu falo, o Flamengo quando ele joga no ataque, ele joga com o Ilharão e o Rodrigo Caio, que voltou o time muito bem no domingo. Na linha de meio campo, os laterais bem avançados e o Diego volta um pouquinho para fazer aquele terceiro homem ali na defesa. E o Flamengo dominando. O Flamengo dominou o jogo inteiro, controlando a posse de bola, controlando as principais ações. Fez um gol na bola parada com o Ilharão, num escanteio, numa bola lateral. E o gol do Corinthians no primeiro tempo foi, na minha opinião, foi um acaso. Porque o Flamengo estava muito bem. Foi um acaso ali do Arauz ali, numa boa jogada ali de clássico ali de meio campo. Enfiou uma boa bola ali pro Natel, que fez um importante gol ali para o Corinthians. Mas o Flamengo dominou o jogo, teve a posse de bola constante em todo momento. No segundo tempo o Flamengo também foi mais agudo. E o Flamengo, na minha opinião, ele controlou o jogo. Controlou o jogo. O Flamengo tinha o jogo na mão e fez o segundo gol. O gol, para mim, na minha opinião, foi corretamente assimilado ali pelo VAR. Foi corretamente aprovado o gol. E o Flamengo abriu 2-1 e controlou o jogo. Não acelerou muito. Um dia de bastante calor no Rio de Janeiro. O Flamengo não acelerou muito o jogo. Tinha um controle do jogo e dominou o jogo até o final do segundo tempo. Teve todo o comando do jogo, mesmo com as substituições, entrou Michael, entrou Pedro, o Rogério Ceni fez algumas mudanças e o importante é que o Gabigol continua bem nos jogos, participando, saindo da área, movimentação, porque o importante do Gabigol ali é o que? A movimentação. Ele é muito bom, ele não é aquele paradão igual o Pedro. O Pedro é aquele paradão, mas é eficiente. Se a bola pingar no pé dele, é gol. Mas o Gabigol tem essa movimentação. Então, com ele, com o Bruno Henrique ali, ó, fazendo essa movimentação, é difícil demais para zagueiro marcar. Você olha pro lado, tem o Bruno Henrique. Você olha pro lado, tem o Gabigol. Então, você vai fazer o que? Vai marcar quem? Então, fica aquela confusão na zaga e isso é muito bom. Então, o Gabigol continua bem motivado. Aquele abraço ali na comemoração do gol ali, após a verificação do VAR, foi um sinal de que eles estão bem ali nos bastidores. O Rogério Ceni tem um carinho dos jogadores. E, como eu já falo algumas rodadas atrás, o Flamengo tem que fazer o papel dele. Esquece o Internacional. Faz o papel dele e continua na briga do título. Na próxima rodada, tem um confronto direto. Se ganhar, assume a liderança. Não pode empatar. O próximo jogo vai ser muito disputado na escola carioca do Flamengo. Futebol para frente, futebol agudo, contra o futebol gaúcho. Aguerrido, retranqueiro, defensivo. Então, o Flamengo vai ter que ter paciência, muita calma e sabedoria para ganhar o jogo. Porque qualidade, o Flamengo é melhor. Todo mundo sabe, o Flamengo é melhor. Mas o Inter tá arrumadinho, tá bem treinado, tá bem focado na luta do campeonato. Então o Flamengo tem que seguir calma, sem desespero, que a bola uma hora vai chegar e vai entrar e o Flamengo vai ganhar. E é o jogo do título. Vai voltar a época daquela final, né? Não foi o último jogo, né? Como poderia ser como o Flamengo e São Paulo, que o São Paulo estava liderando umas rodadas atrás. Vai ser na penúltima rodada, vai ser a final do campeonato. Flamengo
E se tivesse a torcida, seria o 12º jogador, que a pressão é absurda quando o Flamengo joga no Maracanã. Então, gente, o Flamengo continua firme na busca do Octa. Gabigol, muito bem jogo. Bruno Henrique, muito bem. Diego caiu como uma luva naquele meio campo. Willian Arão, muito bem na zaga. Deu mole naquele gol ali. Quis fazer uma linha de impedimento, mas ok. Deu para segurar. Ganhou o jogo. Rodrigo Caio, importantíssimo o seu retorno nesse momento. Então o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo. Só ter calma, confiar e ter paciência. Se desesperar, pode tomar um gol no contra-ataque. Beleza? Então, segundo jogo do domingo, Vasco Internacional. Meu pai do céu. Forte calor no Rio de Janeiro, que dizem que até descalibrou o VAR, né? Mas o Vasco entrou pressionadíssimo contra o líder do campeonato, Internacional, em São Januário. Logo no começo do jogo, teve o lance polêmico que até hoje não tem como verificar se foi no olhômetro ali, se foi gol ou não. E teve a polêmica do VAR, né? Se o VAR tá descalibrado, o juiz tem que informar os capitães, os técnicos, que ó, vai ser raiz. Tá comigo, apito. O VAR tá ruim, como manda o protocolo da FIFA. O protocolo da FIFA diz, se der problema no VAR, a arbitragem é raiz. Não é nessas palavras, né? Mas é com o juiz, na moda antiga. E ele tinha que avisar isso. Se o VAR tá ruim, ele tinha que notificar os capitães. Não esperar um lance polêmico que aconteceu, que não sabe se o Rodrigo Dourado estava na frente ou não. Nesse lance polêmico, o Inter fez o gol. Mas esquecendo o lance polêmico, o Dourado estava com dois defensores, Carlinhos e Henrique. O Carlinhos escorrega. Não sei por que o campo não estava molhado. E o Henrique, com ele não subiu tanto. Se você olhar no lance do replay, o Dourado faz o gol numa meia altura. Cabeceia no canto do goleiro, 1-0. E o Vasco, tomando um gol no começo do jogo, na luta do contra-rebaixamento, já abala psicologicamente, já abala emocionalmente. Já fica bem difícil você reverter o jogo contra um bom Internacional bem arrumado. O Vasco teve boas oportunidades, não concluiu. Como o Inter também teve boas oportunidades, o Vasco jogou até o final do segundo tempo. O Vasco jogou bem aguerrido, boas chances. Com Cano, Benítez, Iago Pikachu, mas não soube aproveitar. No segundo tempo, na minha opinião, o juiz foi para o intervalo já sabendo da polêmica que ia acontecer, ele aprovando aquele gol do VAR. Então, todo mundo sabe, todo mundo que já conhece futebol, sabe que juiz compensa. Ele vai para o intervalo sabendo que errou. Então ele vai armar uma jogada para compensar. E para mim foi o pênalti. Não foi pênalti. Ah, gente, pode falar não sei o que, aprovar futebol carioca, não sei o que, vamos valorizar. Gente, não foi pênalti. Aquilo ali foi para compensar. Você repara que o juiz, no primeiro momento, ele marca direto pênalti. Aí depois que alguém fala assim, ó, você acha que tem certeza? Olha lá, ele vai lá e confirma. Não foi pênalti, foi o quê? Compensou. Compensou a polêmica do primeiro gol do Inter. Ok, beleza. Brasil, isso aí já acontece há muitos anos. O juiz faz uma besteira e depois compensa com pênalti ou um cartão vermelho. Isso acontece há muitos anos. E o Vasco não soube aproveitar a oportunidade. Se ele compensou, se foi pênalti, vamos discutir. Mas o Cano perdeu o pênalti. No lance primordial, final do segundo tempo, a bola do jogo, o Cano perdeu o pênalti. Ok, o Cano, não podemos reclamar que ele salvou o Vasco várias rodadas. Mas não pode perder um pênalti dele. Se não está confiante, dá a bola para outro jogador, principalmente Pikachu. Pikachu sempre foi o batedor do Vasco há alguns anos. Com uma boa média de aproveitamento. Perdeu o pênalti, aí desmontou o time. Parece que o time tomou um outro gol. Você repara no segundo gol. O Benítez erra, o Benítez erra a virada de jogo. O Léo Gil fica olhando. Aquela cena do último gol é a cena
do psicológico do Vasco, do emocional do Vasco. Você vê o Léo Gil e o Carlinhos olhando. 3 jogadores do Internacional dentro da área fazendo troca de passe. Ah, faz você. Não, eu faço gol. Não, deixa pra mim, eu faço. Galhardo faz, penteia a bola e toca no gol. Ninguém chega, ninguém aperta. Você vê o reprise aí do gol. O Léo Gil fica na entrada da área assim, ó. Gente, 1-0 dava para reverter, dava para empatar, mas aí você fica olhando. Pô, o que eu faço? Tipo assim, você fica sem reação, sem ação para um lance que o cara já sabe que vai ser gol. Aí fica o Carlinhos e o Léo Gil na entrada da área olhando o lance e o Vasco ali omisso e o Inter trocando passe faz o gol. Depois desse resultado, o Inter continua na liderança do Brasileiro, a 1 ponto do Flamengo. E o Vasco, na minha opinião, só um milagre mesmo salva o Vasco. Porque no sábado o Bahia teve um importantíssimo empate na luta contra o rebaixamento contra o Atlético Mineiro fora de casa. E agora joga contra o Fortaleza. E o Vasco joga contra o Corinthians fora, que o Vasco é freguês do Corinthians, ó. Há muito tempo. É só milagre mesmo para salvar o Vasco da Gama desse 4º rebaixamento. É complicado. Pode ser que mais um carioca esteja na Série B. E a Série B vai ser complicada ano que vem. Tem Guarani, Ponte Preta, Cruzeiro, Coritiba, Botafogo. Vai ser difícil voltar, hein, gente. Então o Vasco abre o olho, porque se não ganhar do Corinthians, ó, já era. Então valeu, gente. Então o Flamengo firme, como eu digo, esquece o Inter, foca na liderança do campeonato. Porque não importa liderar o campeonato inteiro, tem que liderar na 38ª rodada. Essa aí que leva o caneco. E o Flamengo tá nessa. Tá com o jogo em casa. Pena que não tem torcida para dar aquele 12º jogador, que todo mundo sabe que o Mengão sempre é forte com sua torcida. Mas o Flamengo, para mim, na minha opinião, é favorito no jogo. O Inter vai vir jogando muito aguerrido, quebrando muito jogo, parando muito jogo para levar o empate para Porto Alegre. Na minha opinião, o Inter vai jogar por empate. E o Vasco, no desespero, contra o Corinthians em São Paulo. É o jogo pode ser que o Vasco seja rebaixado na penúltima rodada. Se o Vasco perder e o Bahia ganhar contra o Fortaleza, o Vasco decreta o seu tetra-rebaixamento. Ridículo para a história do Vasco. Mas isso aí é reflexo de dirigentes, presidentes que afundaram o Vasco. Não foi de agora, já faz há 20 anos. Valeu, galera. Então tamo junto. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, WhatsApp, Facebook, no YouTube. Valeu, vamos aumentar nossa corrente aí do nosso Resenha Sem Clubismo aí do futebol carioca. Siga nossas redes sociais aqui, ó, Resenha Sem Clubismo. Valeu? No Instagram, no Facebook. Valeu, galera. Tamo junto. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se não gostou do vídeo, pode comentar, pode falar. Aqui é sempre aberto ao feedback. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Próximo vídeo, a conquista do Fluminense, a vaga da Libertadores. É, vem que vem. Os moleques de Xerém. É, moleque de Xerém aí, ó. 5º colocado. Já classificado para Libertadores. Valeu. Próximo vídeo sobre o Fluminense. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço.